Marc Le Boitier não pôde comparecer por uma viagem inesperada para Paris. E a segunda foi que o Paulo Werneck faria a mediação dessa mesa, e eu quase que acabei sob ameaças pedindo. Enfim, é um assunto que me interessa. Não sou um estudioso da área, não estudo o tema, não é meu objeto de pesquisa, mas acabei, inclusive, conhecendo a Isis por produzir, organizar um evento em Porto Alegre de conservação. Foram 3 anos consecutivos. Num dos seminários, num dos anos, a Isis foi a Porto Alegre e acabou numa visita após o curso, após o seminário. A gente foi até a Fundação Iberê Camargo ver a exposição, e obviamente que a gente pouco viu as obras, mas mais como elas estavam expostas e a questão de iluminação, e com isso a Isis mudou completamente meu olhar de uma exposição. Eu nunca mais olhei uma exposição da mesma forma depois desse... E a Maria Inês Mantovani, se a gente estivesse no Japão, Maria Inês Mantovani seria um tesouro vivo. É uma pessoa que tem uma importância estruturante para a arte brasileira, sobretudo a sua internacionalização, os processos de saída de grandes exposições, e, enfim, eu não vou me estender muito. Tenho aqui uma apresentação, eu vou fazer uma apresentação rápida das nossas convidadas. Então, a Maria Mantovani Franco é museóloga e fundadora da Expomos, Exposições, Museus, Projetos Culturais Limitada. Doutora em Museologia pela Universidade Lusófona de Lisboa, diretora da Expomos, empresa de assessoria museológica que realiza exposições nacionais e internacionais de arte e cultura. Desenvolve projetos de planejamento, criação e requalificação de museus e atua na área de gestão de coleções institucionais, corporativas e particulares. Presidente do ICOM Brasil entre 2012 e 2018, membro do Conselho do Patrimônio Museológico do Instituto Brasileiro de Museus e do grupo de facilitadores do Fórum Brasileiro pelos Direitos Culturais, que, aliás, teve reunião ontem, uma assembleia. Estávamos lá reunidos, com notícias nada boas. A Isis Baldini, conservadora e restauradora, coordenadora do grupo de estudos em conservação de arte contemporânea do Fórum Permanente da USP, conservadora e restauradora de obras de arte em suporte de papel, com curso e estágios na Itália e Espanha. Na área de conservação é pós-doutora pelo MAC-USP, doutora pela ECA, mestre pela mesma universidade, com especialização em gestão e políticas culturais pela Fundação Universitária de Girona, na Espanha, em parceria com o Itaú Cultural, e especialista em tecnologia do papel pela Faculdade Oswaldo Cruz. Ela tem um livro chamado Valor de Contemporaneidade, Conservação e Restauro de Obras de Arte, que é baseado em seu doutorado. Bom, a Isis tem um longo percurso, né, profissional, e já foi restauradora, coordenou o laboratório de restauro do MAC-USP, já, enfim, trabalhou no Centro Cultural de São Paulo e foi docente da Alfenas, Universidade de Alfenas, da Santa Marcelina. Nós estamos aqui diante de 2 pessoas da mais alta relevância para o meio cultural, e eu, por conta disso, comentei com elas que seria oportuno elas fazerem elas mesmas uma apresentação rápida, um pouco das suas trajetórias, e até a gente, então, introduzir o tema específico da mesa, né? Então, eu vou passar a fala à Maria Inês e depois para a Isis. Bom, boa tarde a todos, né? Boa noite, já escureceu, já é noite em algum lugar do mundo, como se diz, né? Na verdade, eu vim inicialmente da área de comunicações, né? Quer dizer, eu me formei em comunicações na FAAP, em relações públicas, mas por um início de vida acabei indo para a Secretaria de Cultura já no primeiro emprego. E acho que, a partir daí, eu tive a felicidade de trabalhar com pessoas absolutamente marcantes, né, com secretários, na época,
Secretaria de Cultura, Ciência e Tecnologia, então já quebraram, vamos dizer, todos os meus medos e parâmetros que pudessem distanciar a cultura desses outros caminhos, né? E acho que isso foi um ganho muito grande para mim, quando eu me dirigi para a área de museus, já tinha um fascínio misto por outras áreas, e isso sempre permeou a minha vida, né? Mas eu trabalhei com Mindlin, trabalhei com Max Pfeffer, quer dizer, trabalhei com pessoas inspiradoras, né? Assim, quando eu ainda fazia faculdade, né? E acho que isso foi um privilégio muito grande. E, por acaso, no momento em que eu comecei esse caminho, foi criado o primeiro curso de museologia no MASP, e eu fiz a primeira turma. Mas o que foi mais bonito é que, como eu trabalhava cuidando de audiências e representações, a Valdiza Rússio, que é a grande mentora da área museológica no Brasil, né, o grande nome da museologia brasileira, trabalhava nessa secretaria e quis organizar esse curso com o MASP. Então, por uma coincidência absoluta de ser MASP, FESP, o curso, e eram as iniciais do secretário Max Pfeffer. E ele viu na minha mesa um folder e disse: mas mesmo, o que é isso que tem as minhas iniciais? E aí eu falei: tem um curso maravilhoso de museologia que o MASP vai fazer e tal. E eu fui atrás dele falando, né, do curso. E aí ele voltou-se para mim e disse: eu estou achando que você quer fazer esse curso. E eu disse para ele: eu e metade da secretaria. Aí, porque nós já tínhamos os museus todos, né? Aí ele me disse: bom, então veja quantas pessoas querem fazer e a secretaria vai bancar esse curso. Então foi o primeiro grande incentivo na área museológica, e a partir daí eu tive a oportunidade de fazer esse curso, que foi uma epopeia, porque a gente ficou mergulhado dentro do MASP com todas, quer dizer, o Bardi dando aula, coisa mais simpática desse mundo, assim. E então foi uma experiência vital no meu percurso, né? E a partir daí eu me distanciei da área de RP imediatamente. Com 27 anos, quer dizer, 26 anos eu dirigi o primeiro museu, e com 27 anos eu criei a Expomos, porque aí, quer dizer, eu trabalhei muito no governo, na área de museus, mas eu me dei conta de que eu queria trabalhar por projetos. E aí, quando eu criei a Expomos, em conjunto com a Sônia, Sônia Guarita, que era minha sócia na época, eu fui 4 vezes à junta comercial para explicar o que é que eu queria fazer, entendeu? E eles me diziam: vai à Secretaria da Cultura. E eu dizia: eu estou vindo de lá. Foi aquela coisa, assim, que acho que chegou um momento que eles disseram: melhor registrar essa moça de alguma forma e tal, alguma coisa. E aí, a partir daí, eu acho que houve uma trajetória bem interessante, né? Porque eu comecei já com os projetos de implantação de museus, que cá entre nós é a minha grande paixão, né? Das 3 áreas da Expomos, é a que ainda permanece diretamente comigo, embora tenha coordenadoras e outras coisas. E já começamos também com essa trajetória internacional, quer dizer, a Expomos é de 1981, né? Já tem 38 anos, e, na verdade, no primeiro ano nós já fizemos uma exposição internacional e nunca deixamos de fazer, né? Então, acho que isso foi uma característica da nossa trajetória, mas eu sempre digo que a gente tem a dupla mão, né? Quer dizer, com o mesmo prazer que a gente leva grandes exposições ao exterior, a gente também recebe exposições internacionais aqui, né, se a gente for falar de algumas, né, impressionismo, pós-impressionismo, Picasso, agora a exposição do Paul Klee, que está em cartaz nesse momento, né? Então, eu acho que assim, é uma experiência de uma equipe que se formou, né? Está aqui a Carla, que trabalhou conosco muito tempo e ainda trabalha, né? Então, continuamos trabalhando em diferentes posições. E, por outro lado, temos também essa vertente, quer dizer, da gestão de coleções, né? Que tem à frente uma pessoa que é angular aí na área, né, da museologia, que é a Alessandra Rosso, e que, na verdade, cuida, eu acho que é uma área que cuida de coleções, sejam elas coleções públicas, privadas, corporativas,
E aí nós trabalhamos, então, com a cadeia toda de conservação, de documentação, de exposição, de análise de empréstimos, ou seja, tudo isso. Eu diria que a minha vida sempre teve uma dupla mão. De um lado, a empresa, que felizmente, né, digo, eu criei, tenho esse gosto muito grande, eu trabalho com aquilo que me dá prazer, então acho que isso é um privilégio, nem todo mundo consegue isso, então a Expomos é a forma de trabalho que eu elegi e que eu curto. Mas eu tenho uma outra vertente que é também de políticas públicas, então a vida inteira eu militei na área em paralelo a tudo isso, e acho que isso é o que me dá graça. Eu não consigo fazer uma coisa só. Eu realmente permeio esses dois mundos, né? E tenho um trabalho muito forte com o Conselho Internacional de Museus, seja no Brasil, seja no exterior, né? Então, eu presidi o ICOM por muitos anos aqui, trabalhei pelo ICOM muitos anos, presidi durante esse período que foi dito aqui, e tive a oportunidade de organizar no Brasil a grande Conferência Mundial de Museus em 2013, no Rio de Janeiro, que foi uma estratégia muito importante para o Brasil na alocação internacional, vamos dizer assim, né? Porque a partir daí nós pudemos fomentar a entrada de brasileiros fortemente nos comitês, nos boards dos comitês internacionais, que fez uma mudança de cena dentro do ICOM. Hoje o Brasil tem uma vitalidade muito grande, com os jovens entrando e permanecendo, né, dentro da instituição. E agora, no momento, eu tenho um papel mais de bastidores, porque eu hoje participo de um comitê estratégico do ICOM, que analisa os projetos do mundo inteiro. É bem divertido, porque dá um trabalho danado, mas é muito divertido, porque você acaba sabendo o que acontece nos 5 continentes e como essas áreas se organizam. E eu tenho aí um papel estratégico de defender a América Latina e África, basicamente, né? Porque se nós não tivermos pulso firme com os europeus, a gente some, né? Então, no fundo, é o meu palco de resistência hoje. Aqui no Brasil eu acompanho, né, o que está sendo feito, mas o meu palco principal agora, nesse momento, é esse comitê estratégico do ICOM, que não só analisa todas as bolsas e tudo isso, mas eu gosto muito da análise dos projetos especiais, que eu acho que dá um cenário diferenciado, né? E, no fundo, nós estamos sempre envolvidos em defender as nossas questões, né? Questões políticas da área museológica, os enfrentamentos existem, e acho que o nosso papel é esse, né? De estar sempre atentos e ajudando, vamos dizer, gerações mais jovens também a encontrar esse caminho aí de proteção e de militância. Com relação à Expomos, eu só posso dizer que talvez o meu grande acerto é a equipe que eu tenho. Assim, ao longo dos anos, eu acho que o único talento que eu reconheço claramente em mim é de apostar nas pessoas e de tê-las comigo por uma longa duração, né? A Expomos é um espaço eminentemente feminino, é curioso isso, não me pergunte por quê, porque nunca foi uma vontade nossa, né, Carla? Mas acaba acontecendo, né? Então, tem essa característica de ser um espaço feminino, e de muito afeto, né? De muitas relações, e a gente tem realmente o prazer de ter uma qualidade de trabalho bastante, assim, assegurada, eu diria. Bom, o meu percurso é um pouco diferente do da Marinês. Eu, quando me formei, eu fui para a Itália fazer o curso de restauro. Quando eu voltei, eu tive a grande sorte, vamos dizer assim, de ir trabalhar direto no MAC USP, onde eu permaneci 15 anos. Então, eu digo que o MAC realmente foi e é a minha grande escola. No MAC, nos primeiros anos, eu diria que nos 10 primeiros anos que eu trabalhei, o que você vê normalmente é um acervo, embora seja de arte contemporânea, as obras são, 90% elas são feitas de uma forma muito tradicional. Então, não necessita de muita pesquisa, muita coisa para resolver, ainda mais o meu suporte, que é o papel.
né? Foi só quando eu comecei a trabalhar com a Cristina Freire para fazer aquela exposição de arte conceitual e tirar as obras da arte postal da gaveta, vamos dizer assim, porque elas estavam literalmente à parte da coleção, foi que eu me deparei pela primeira vez com os problemas de um acervo contemporâneo. E isso realmente mudou muito o meu foco, a forma de ver e a forma de trabalhar. Tanto que hoje, embora eu continue restaurando tudo, o meu grande prazer é a pesquisa em arte contemporânea na parte da conservação. Tá? Para isso, você tem, lógico, que ter um grande contato com os artistas, porque eles são coautores, vamos dizer assim, de qualquer restauro. Então, eu tenho um banco de dados de artistas que eu já conversei, incrível, que nós estamos pensando o que vamos fazer com ele, porque tem horas de artistas que já morreram. Depois disso, eu fui trabalhar no Centro Cultural e também peguei a arte postal da 16ª Bienal de São Paulo, que tinha sido toda doada para lá e que realmente tinha problemas seríssimos de conservação, porque principalmente ali 90% das obras ela tinha uma vida material que estava degradando, mas tinha uma vida imaterial que precisava ser mantida e que era bem complexo você conseguir o trabalho. Então, foram 2 anos de trabalho nessa coleção de pesquisa. Oi? A obra tem uma vida que o material conta a vida dela. E tem aquela outra vida... Vou te dar um exemplo. A obra Eco Narcisos, do Ludnilson. Ele, para fazer essa obra, é uma instalação. Ele fez há 30 anos atrás, mais ou menos. Ele pesquisou a bobina de fax, uma que durante 30 dias de exposição na luz desapareceria. Tá? O que ele queria dizer? Quando o Narciso se viu no espelho, ele se encantou e praticamente sumiu. Então, ele queria que a obra também sumisse no final dos 30 dias. Tá? Essa era a intenção. Ele fez toda ela, são várias bobinas de fax, tá? Elas são expostas, tem uma Nossa Senhora Santa Teresa, se não me engano, tem o Cristo, tem uma série de... deve ter mais ou menos umas 30, 40 bobinas. Foi exposta na Pinacoteca, numa época que não tinha nenhum recurso museológico. A obra ficou 3 meses em exposição e o fax não desapareceu. Aí ele terminou a exposição, ele ficou muito irritado. Ele pegou as bobinas, guardou numa caixa e jogou debaixo da cama dele. E ficou lá durante 20 anos. Aí descobriram que a obra estava lá e fizeram uma exposição ali na Capela do Morumbi. Não sei se alguém chegou a ver. Aí também era para desaparecer. O fax não desapareceu. É incrível como o fax é escuro. Aí ele estava irritado e ia jogar no lixo. A Adelaide, que era curadora do Centro Cultural, pediu para ele doar para o Centro Cultural. Ele doou com a seguinte condição: que não poderíamos fazer nada para impedir que a obra sumisse, porque a obra só vai existir na hora que ela sumir. Essa é a vida imaterial dela. Entendeu? Então, ela vai estar em todo o seu potencial na hora que ela sumir. E aí ele morreu. A obra passou a ser importantíssima na vida profissional dele e a instituição tem esse grande dilema. Quem em sã consciência vai querer que a obra... E ele não permite que faça cópia e não permitiu nada. Tá? Então, essa é a vida imaterial, que nesses casos é mais importante do que a parte material. Nós, como restauradores, se os materiais degradam, tá? Mas por trás, a vida imaterial da obra é esperar que isso degrada, porque aí ela vai existir, nós não podemos fazer nada, estamos amarrados. Tá? Então, Isis, desculpa te interromper, mas já aproveitando esse gancho que tu falas, a produção contemporânea, ela extrapolou completamente todos os limites materiais e epistemológicos daquilo que se entendia por arte, né? E apontando isso já, como tu bem frisaste, no final do século XIX,
e aponta uma linha tênue aí entre a questão da preservação, da longevidade da obra, com a própria intenção do artista. Qual é o papel do conservador dentro desse ambiente? Quais são os limites de quem conserva a arte contemporânea? O que pode, o que não pode? E onde dá para ir? Aí é que eu te digo que teve uma grande mudança na minha concepção lidando com esse acervo. Porque até então eu achava que tudo tinha que durar para sempre. Tá? Não tem que durar. Eu respeito a opinião do artista, por mais que isso me doa. Tá? Eu lembro quando eu estava escrevendo o doutorado, tinha no Centro Cultural uma obra que era um pianinho. E para ela existir, o piano tinha que tocar, e isso era ligado em vários pontos, e esse som iria por vários pontos do Centro Cultural. E a conservação, lógico, não quer que toca, porque vai estragar, né? Eu lembro que eu estava na minha mesa, e a minha mesa ficava a 500 metros da sala de exposição, porque o Centro Cultural é muito grande. Eu ficava numa extremidade, a exposição era na outra. E as meninas me telefonaram, Isis, ele está aqui, ele quer que toque o piano, o que a gente faz? Eu falei assim, não vai tocar, eu vou aí conversar com ele. E eu estava exatamente escrevendo no computador que deveria respeitar o artista. E conforme eu fui andando, eu fui pensando, falei assim, o que eu estou fazendo? Né? Aí, quando eu cheguei lá, ele falou assim, mas como não pode tocar? Minha obra não vai existir. E a obra era da coleção. Eu falei assim, não, pode tocar. As meninas, eu falei assim, calma. Vai na catalogação, especifica que tem que tocar. Se estragar, aonde a gente procura para consertar, porque é um pianinho, quem fez. E coloca tudo isso, nós vamos fazer uma entrevista com você, isso fica documentado. E se estragar, a gente pode fazer outro, porque isso daqui não foi ele que fez, ele fez o projeto, né? E tocou. Na minha mesa, cada vez que eu via aquele piano ser tocado, doía a alma, porque eu falei, vai estragar, vai estragar. Mas é uma coisa que você tem que aceitar. Senão você mata a obra. Não estragou. Mas aquele banco que tem lá, não sei se ainda tem, aquilo é uma obra de arte, as pessoas sentam e ele já está todo marcado. Mas como você vai mumificar uma coisa que é para interagir? O Tadeu Querelli fez curador daqui da coleção da Regina, fez uma exposição chamada Apropriações Coleções, no Santander Cultural, se não me engano, 2002, 2003. Uma das obras era da Virgínia Medeiros, e a Virgínia pegou uma quantidade incrível de placas de cimento, imprimiu nessas placas rostos de mulheres que apareciam em revistas várias de forma banal, né? Apenas pela questão da beleza, enfim. E a ideia era que as pessoas caminhassem por cima dessas pedras, dessas lajotas de cimento, para que aquilo se decompusesse ao longo da exposição. A gente tinha um cenário no início da exposição e tinha outro cenário no final. Isso é uma aposta, quer dizer, um desejo, é como o Denilson, né? Enfim, não há o que fazer. Não, a intenção do artista é essa, né? Isso está dado, isso está claro, não tem que se discutir. Mas há obras que o artista não tem essa intenção, ele talvez desconheça, por algum motivo, algum material que ele esteja usando, e lá pelas tantas, essa perenidade é posta em xeque, né? E a gente estava conversando outro dia aqui, enquanto tu vieste, e a tua quase militância em fazer com que isso chegue, de alguma maneira, ao colecionador. E a colecionadora, quando vai comprar uma obra, de ter ciência dessas questões técnicas, né? O que tu pensa sobre isso? E eu também gostaria de aproveitar e colocar a Marinês nessa conversa,
aproveitando o teu trabalho de organização de exposições, de itinerância de exposições, quais são os riscos que a produção cultural brasileira também acaba acarretando para poder as obras circularem, né? Então, vamos ver como é que vocês se posicionam em relação a isso. Eu acho que, com relação à itinerância, principalmente a itinerância internacional, as questões de conservação, primeiro, nós temos sempre que ter a preocupação, porque as normas internacionais, né, ditam essa coisa que a Isis está dizendo, né? Quer dizer, a gente precisa ter o bom senso antes de qualquer coisa, que acho que esse é o divisor de águas na nossa questão. Eu só vou contar um caso primeiro, porque eu acho que é muito curioso dentro dessa lógica que ela estava dizendo, que eu me lembro que, quando eu estava começando a minha carreira, eu cuidava da parte técnica dos museus aqui de São Paulo e do interior, né? Era ainda um momento muito incipiente. E eu me lembro que tinha no Museu dos Presépios, que existia naquela época, um presépio de açúcar, né? Que era feito de açúcar. E esse presépio foi derretendo, né? Naturalmente ele foi derretendo, e isso, quer dizer, o pessoal do museu me disse: Marinês, o que a gente faz, né? Era um presépio que vinha do Vale do Paraíba, de um artista popular do Vale do Paraíba. Como nós tínhamos museus no Vale do Paraíba, eu disse: olha, a primeira vez que eu for para aquela região, eu vou procurar o artista e vou saber com ele como é que isso fica. Aí eu fui no caminho, como a Isis, com essa ideia de pedir para ele fazer um outro presépio ou arrumar aquele. Eu não sabia muito como é que podia restaurar uma coisa de açúcar, mas eu falei, quem sabe ele conhece, né, o caminho disso e tal. E quando eu cheguei, pedi ao diretor do museu para me levar, falar com ele e tudo isso, ele olhou para mim e disse: já está derretendo. Sabe assim, com aquela felicidade, né? Aí ele falou: porque é o seguinte, a gente faz isso para derreter num ano. Como quem diz? Para poder fazer um outro, né? Aí eu me dei conta, né, da minha ignorância, né, do processo dele. E eu disse: então, o que eu devo fazer? Ele falou: deixar derreter. Só isso, deixa derreter. Aí eu falei, será que eu encomendo outro para ele? Eu falei, não, eu não vou encomendar outro, porque isso vai ser um problema futuro para o museu, né? Digo, vou estar aumentando o problema, né? Aí eu voltei, eu me lembro que eu disse, porque no Estado, quando você tem uma coisa que não condiz mais com o original, é muito difícil de você justificar que aquilo vai ter um fim, porque tem número de tombo, tem todo um processo museológico, né? Então, eu me lembro que eu me vi nesse dilema de o que fazer com aquilo. Eu me lembro que eu combinei com a moça do museu e disse, olha, deixa derreter um pouco mais. Quando tiver mais vamos dizer, no final de vida, né? Aí eu vou fazer uma consulta à consultoria jurídica, né? E lá fui eu com o presépio, né? Porque naquela época a gente andava um pouco com as obras, coisas que a gente não faz hoje, mas eu fui para a consultoria jurídica com uma parte do presépio para mostrar que estava demolido, né? Aí a procuradora disse, não, Marinês, mas isso tem que ser restaurado. Eu digo, olha, desculpa, eu já falei com o artista, a vontade dele é que a coisa derreta, né? E, portanto, eu acho que não há o que fazer. Aí ela disse, olha, se você conseguir justificar, eu aceito, que aí nós tínhamos que dar uma baixa. Então, eu tive que montar uma comissão, um comitê, para poder... E eu fiz um parecer dizendo que não condizia mais com o original, né? E que, portanto, por orientação do artista, podia ser descontinuada a obra, né? Mas isso trouxe esse exemplo para mostrar que essa fidelidade, vamos dizer, ao artista... Não é só o artista contemporâneo, vamos dizer, como nós chamamos. Eu acho que isso a gente tem que estender, né? Quer dizer, a todo tipo de criação. Quer dizer, o criador é o autor, portanto, ele tem a primazia de definir as regras da sua produção, né? Então, nos cabe, eu acho que a gente tem que sempre olhar com o olhar de que nós somos menos, né? Nós estamos a serviço da interpretação das determinações da obra de um artista.
voltando agora à sua questão, né? Quer dizer, na questão da realização de exposições internacionais, eu acho que o que a gente mais tem que zelar, de alguma forma, na relação internacional, é porque nós somos um país tropical que levamos obras para contextos, em geral, não tropicais. E com a mesma petulância, digo, que a gente recebe as orientações que vêm de lá para cá, né? Nós também temos que ter o cuidado de, quando fazemos as obras brasileiras, levarmos algumas recomendações, indicações técnicas antecipadamente, principalmente no que se refere à climatização, né? Para que as nossas obras não pereçam em ambientes politicamente corretos, vamos chamar assim. Eu acho que um dos exemplos que eu posso dar dessa questão foi quando nós fizemos a exposição do Barroco brasileiro, uma grande exposição do Barroco brasileiro no Petit Palais, em Paris, né? Eram obras que vinham desde de Natal até o Rio Grande do Sul, quer dizer, né? Tínhamos Belém do Pará, ou seja, obras muito importantes brasileiras e muito complexas, né? E, ao mesmo tempo, nós fizemos um mapeamento de climatização, trabalhando em conjunto com a curadoria, né, para poder definir limites, espaços e tudo isso. E nós tivemos que sensibilizar o Petit Palais a fazer uma umidificação muito mais forte nas áreas que ficariam as obras do Nordeste e Norte, né, de tal forma que elas não se ressentissem com essa mudança climática muito forte. Aconteceu uma coisa em sentido contrário também, quando foi feita aquela outra obra outra exposição do Barroco no Guggenheim, por exemplo. Eu não trabalhava nesse projeto, mas veio o vice-presidente do Guggenheim, me ligou, dizendo, olha, os museus baianos não querem emprestar as obras. Eu digo, olha, espera aí, explica o que é que os museus baianos não querem emprestar as obras. Aí eles disseram que só vão emprestar se você for comigo lá para poder fazer uma análise e tal. Falei, vamos lá. Ele veio para o Brasil, eu fui com ele fazer uma visita aos museus. Fui antes, né, para me encontrar com os diretores de museus para entender o que estava acontecendo. E, na verdade, na reunião foi bem interessante, porque os museus que as pessoas não reconhecem como detentores de conhecimento, né? Eles já haviam participado de várias exposições e, inclusive, tinham participado dessas discussões, quer dizer, do que tinha que ser feito, as adaptações que eram precisas. Então, nós definimos com os diretores os parâmetros que eles achavam aceitáveis e que podiam ser negociados. E quando o vice-diretor do Guggenheim chegou, nós fizemos uma reunião muito serena, porque ele dizia que os museus se negavam a emprestar. E aí os museus, o diretor do Museu de Arte Sacra, que era um professor da universidade, ele disse, olha, eu vou falar aqui em nome dos colegas e tal, nós não nos negamos, as obras estão disponíveis para empréstimo, desde que respeitadas tais características e tais condições de conservação. E não pôde ser levado nenhuma obra, porque ele disse o seguinte, se eu for cumprir essas exigências, eu vou danificar as obras do Guggenheim, e aí nós dissemos, a opção é de vocês, né? As nossas condições estão dadas. Então, eu acho assim que, no fundo, nós temos que ter uma cautela, uma não subserviência, né? Uma colocação muito serena das condições que nos afetam, né? E, ao mesmo tempo, mediar situações, que acho que é o nosso papel, né? E, muitas vezes, a gente viabiliza e, outras vezes, a gente tem que saber negar com precisão e encontrar outras alternativas que possam atender conceitualmente o necessário e tal. Ou seja, acho que tem os limites, né, de físicos, vamos dizer, da obra, que precisam ser respeitadas, ao mesmo tempo que há outras exposições em que alguns contextos simbólicos são importantes, né? Por exemplo, eu trabalhei muito com o desenvolvimento de exposições da cultura afro. Então, há determinados rituais e determinadas questões e determinados caminhos
que são importantes que sejam expostos na forma com que isso acontece no terreiro, ou seja, que tem outra coisa. Então, aí nos cabe encontrar caminhos dessa exposição, vamos dizer, que não danifique a obra, mas que ela possa ter o sentido ritual que ela, né, que depende, que tem a ver e tal, ou seja, é importante também que curatorialmente a gente dê cumprimento, vamos dizer, à emoção que a exposição precisa. E às vezes, nesse caso específico das questões religiosas africanas, não é nem só o valor de obra, mas é o valor que aquilo tem espiritualmente, simbólico. A gente teve essa experiência em Porto Alegre, na hora da abertura da exposição, sobre terreiro de Umbanda e de Candomblé, juntou uma comissão de paz de santo, proibiram a abertura da exposição, e foi uma negociação incrível, e não tinha absolutamente nada de nenhuma uma tenda, ou enfim, de um terreiro, eram imagens só, né? Fotos, fotografia. Mas eu queria aproveitar e voltar ao gancho da composição do material. Maria Inês tratou de uma questão de âmbito público. E se tu puder tratar isso do âmbito privado, né? Apontar essas questões da perenidade da obra, não no aspecto tão... Porque tu tens um trabalho também na iniciativa privada. Mas eu né? quero... Vai, pega os ganchos que quiser. Do açúcar, do né? Açúcar. Pois então, essa questão do açúcar me lembrou uma outra questão também relativa do Ednilson, essa obra. Nós percebemos no Centro Cultural, e também isso é uma constante em muitas instituições, que nós temos uma política com muitos protocolos e tudo, mas muito definida sobre a aquisição de obras. Mas nós não temos uma política de descarte de obras. Isso... E na arte contemporânea, as instituições têm que ter os dois. Porque senão ela vai ficar um depósito de coisas que nem os artistas querem que exista mais. Porque o Ednilson, eu perguntei para ele, olha, o que eu faço com as bobinas depois que sumir? Ele falou para mim assim, joga fora, não tem mais nada. Porque a gente ainda está presa nos materiais. Aquilo foi ele que fez, o artista manuseou. Por exemplo, se o artista quer modificar a obra, ou por uma restauração, ele fala, passa o pincel aí, sei lá, o cara pode às vezes querer mudar. Ou pensa no Niemeyer, na Marquise, né, que ele queria alterar o próprio projeto tombado e foi impedido, né? E isso acontece? Acontece, e é uma coisa grave. As instituições às vezes chamam os artistas para fazer o restauro, isso na minha opinião é um erro, tá? Ele pode dar as orientações conceituais, mas não pode fazer. Eu lembro uma vez um artista que entrou para restaurar uma obra. A obra era branca e vermelha. Quando ele saiu, a obra era verde e vermelha, e ela já estava catalogada em branco e vermelho, já tinha publicações, então foi uma grande complicação. Uma grande confusão. Então, o artista não tem que... Porque ele é criativo, ele vai modificar. Tá? Ele muda tudo. Então, aquela obra que ele entrou daquele jeito tem que permanecer daquele jeito que entrou. Ou degradando de acordo com a concepção dele, tá? Mas nunca alterar aquilo do jeito... Porque senão é uma obra de percurso, não é uma obra de percurso. Uma obra de percurso é aquilo que... Tudo que vai sendo anexado no percurso da obra no tempo faz parte da obra, da composição da obra. E aí não tem restauro. É um work in progress, não termina nunca. Exato. E há também os artistas que fazem questão que haja uma interação, né? Amílcar de Castro era um que ficou feliz quando viu a obra dele pichada na rua, aqueles grandes monumentos de Meticortem, né? Foram apavorados, falaram, Amílcar, picharam a tua obra. Ele disse, que ótimo, o povo está interagindo com ela. Que bom. Vou contar um caso só porque é interessante. Nós levamos uma vez uma obra do Nuno Ramos para o exterior. E aí levamos a obra, tudo bem, tudo instalado, tudo em ordem, chegou muito bem a obra, foi colocada. E aí nós ainda ficamos mais alguns dias, né? E
começamos a perceber que a obra começou a escorrer. Sabe assim, a camada pictórica caía um pouco. Eu falei, meu Deus, o que é isso? Deve ter dado algum movimento, né, que a gente não percebeu na hora do laudo de chegada. Liguei para o Nuno, mas num estado de desespero, né? Assim, Nuno, a gente observou, vou te mandar fotografias e tal, porque eu quero que você preste atenção, eu quero que você diga o que a gente deve fazer, eu já vou comunicar o seguro. Quando eu já estava, né, com todas as providências tomadas, ele falou, Marinês, relaxa. Tem aí, não, ele falou assim, tem aí uma pá de lixo? Falei, tem. Ele falou, então passa a pá, tira tudo que caiu e joga no lixo. Ou seja, é interessante, né? Você vê, e é isso que... Mas pode isso? Claro, quer dizer, não tinha o que fazer no caso. O Nuno Ramos é uma grande complicação. Exato, é isso, né? Eu lembro a primeira Você não tem como devolver. Exposição do Nuno Ramos com esses grandes materiais, essas obras polimatéricas, foi no MAC. E ele ganhou um prêmio e ele tinha que entregar tantas obras para a exposição. E as obras chegaram e acho que tinha feito há pouco tempo, porque estava aquele cheiro muito forte de resina, e ele jogou muita coisa em cima de uma madeira que ele tinha envernizado, ou seja, não tinha aderência. Então aquilo caía em placas, tá? E foi muito estranho, porque a gente só percebeu que estava caindo porque um dia a gente entrou e o segurança não teve tempo de pegar antes da gente ver. E aí a gente descobriu que os seguranças pegavam no chão e colocavam. Entendeu? Então, não tem como fixar aquela escola espanhola aquilo. de restauração, né? Mas o Nuno tem esse problema com as obras. Tá? E faz parte do trabalho dele. Isso é o trabalho parte. dele, né? Mas isso, por outro lado, também acaba por constituir uma série de desafios ao campo, e os profissionais vão buscar mais conhecimento, tentar resolver questões, e inevitável, há um desenvolvimento, né, científico, e tem tecnológico. Questões que não dá para resolver. Sem dúvida alguma, eu ia entrar nesse campo. E eu quero insistir na questão que eu te fiz em relação às obras contemporâneas que estão no mercado de arte, e que eu acho que tu fizeste uma fala muito bonita na semana passada. A gente até quase propôs de fazer a fala da Isis junto à exposição da coleção da Regina para debater algumas questões. Mas volto a frisar o aspecto da ciência de quem coleciona, de ter clareza do que está sendo adquirido e composto a coleção. Eu estava conversando com um cliente meu, que ele é um grande colecionador, eu comentei para ele, falei assim, colecionador não é certo, tem algum problema. Porque quando eles vão... E ele concordou comigo, foi mais grave ainda. Porque é uma mistura, quando eles vão comprar a obra, eu acho, de ansiedade com prazer, que cega um pouco. Se você vai comprar um chocolate, o que você olha? A data de validade. Se está vencido, você não vai comprar. Você sabe que o chocolate, com calor e tudo mais, vai acabar esbranquiçando, esfarelando, vai acabar implodindo. Mas você compra um busto de chocolate e quer que dure. Sabe? Não vai durar, os materiais são os mesmos. E tem aquela ideia que quando começar a acontecer alguma coisa, o restaurador vai dar jeito. O restaurador não tem jeito para tudo. Sabe? Tem materiais, se você pega um ferro enferrujado, totalmente enferrujado, e passa uma tinta a óleo por cima, não vai ter aderência, aquilo vai cair. Tá? Não tem o que ser feito. E você não pode simplesmente tirar a tinta, tirar toda a ferrugem, passar um antiferrugem, pintar por cima, porque é uma outra obra. Né? Então, eu acho que as pessoas têm que acostumar a lidar com a... Essa ferrugem é igual essa história do açúcar, numa escala de tempo um pouco maior, né? Mas as pessoas não pensam que aquele material, só por ser uma obra de arte, inconscientemente tem aquele pensamento que vem antes do final
que seriam as obras até o final do século XIX, que elas eram feitas para durar. Depois que o Degas colocou a sainha na bailarina, tudo complicou bastante. Tudo se complicou. Sabe? Então, os colecionadores têm que aceitar a existência temporária. Essa do chocolate é... Tem então, sopa, latinha de sopa, que lógico, aquilo lá vai fermentar, vai estourar. A Helena Curti vai estar aqui daqui a pouco. A Helena Ana Helena foi coordenadora, foi produtora de várias bienais do Mercosul. Se não me engano, aconteceu um episódio numa das bienais que ela coordenou. Infelizmente, não lembro o nome do artista, mas a obra era uma obra composta por chocolate. Acontece que eles foram sendo comidos à noite pelos ratos. Só queria colocar uma questão com relação a isso, é que os discursos que nós ouvimos sempre, né, e museologicamente falando, é sempre da perenidade, né? Uhum. E eu acho que, quando eu penso museologicamente, eu não acho que nós fazemos museologia selecionando, nós fazemos museologia descartando. Né? Esse é um conceito vital, quer dizer, quando um curador escolhe 80 obras para uma exposição, ele descartou no mínimo 380, entendeu? Uhum. Então, no fundo, quer dizer, nós temos que trabalhar essencialmente com a questão do descarte, e não ter medo do descarte. É seleção natural. Né? É uma seleção, não é natural, ela é artificial, mas, ao mesmo tempo, ela é necessária. Isso um pouco, quer dizer, quando você fala de políticas de aquisição, museologicamente, a aquisição não é o que entra só. A aquisição é o conjunto das ações museológicas de entrada, saída, troca, empréstimo, comodato, é tudo isso, entendeu? Tudo isso está previsto dentro dessa equação. Então, os descartes na museologia têm que ser assumidos, tanto por essas questões de não perenidade, como é o caso né, do que é colocado, como, inclusive, isso tem regras internacionais muito grandes, por exemplo, quando os museus descartam, por que descartam? Por exemplo, quando tem a questão do MAN, por exemplo, né, da venda de obras, tem regras, quer dizer, o problema do MAN vender aquela obra é porque não está na regra, ou seja, então é muito bonito quando a gente fala em planos museológicos, em planos estratégicos, e tem dentro desse pacote museológico a questão da política de acervos, é tudo isso que a Isis falou, quer dizer, nós temos que, pela natureza do museu, pela natureza do acervo, pela temporalidade do acervo que ele trata, nós temos que examinar e indicar claramente tudo o que precisa ser, vamos dizer, e eu não considero a permanência a eternidade, entendeu? Quer dizer, isso não existe. Então, eu acho que nós temos que, geracionalmente, assumir responsabilidades com relação aos museus e aos acervos, mas sabendo que outras gerações terão que tomar outras atitudes à frente, né? É um pouco isso, Eu acho que aponta também um pouco um certo paradoxo como o Brasil trata a questão da memória. A Estelita foi posta abaixo essa semana, né? O Museu Nacional pegou fogo. Isso é uma ponta. Do outro lado, há uma preocupação muito forte do campo museológico na preservação, né? Em manter as coisas, né? Mas um dos aspectos aqui da mesa é também a questão do acondicionamento, né? De como guardar as obras para além da conservação, para além da sua preservação, que também, na verdade, é um aspecto, né? E a Maria Inês participou da instalação da primeira empresa brasileira, privada, né, que atua no campo do acondicionamento, que é a CLE, né, que estaria representada hoje aqui pelo Marc, né? E eu gostaria que tu contasse um pouco para a gente da trajetória da CLE. A gente, inclusive, tem um materialzinho aqui para apresentar. Eu vou contar um pouco, primeiro, como é que surgiu essa história, porque eu acho que é interessante né, para compreender por que essa experiência veio para o Brasil. Na verdade, o que ocorre é o seguinte, há um bom tempo, os museus franceses começaram a se incomodar com a questão da guarda das suas coleções
E vamos ser honestos, não é só por questão de conservação, né, propriamente dito, é que quando você pega, por exemplo, todos os museus franceses que estão ao longo, né, ali da Rue de Rivoli, você tem um mercado imobiliário, vamos dizer, altamente valorizado, e principalmente os museus com um desafio brutal de ter que encontrar novas formas de gestão, novos caminhos de sustentabilidade e tal. Então, o que acabou acontecendo, se a gente for olhar há 30 anos atrás, a própria obra da Pirâmide do Louvre, que hoje já está completamente defasada e que eles vão entrar numa outra empreitada agora para expandir ainda mais, na verdade, os museus se deram conta de dois fatores que de alguma forma, vamos dizer, se multiplicavam fatores, vamos dizer assim, que eram favoráveis a uma mudança de paradigma, né? O primeiro é que o museu precisava encontrar áreas maiores, importantes, naquele conjunto para atrair um público muito maior, através de exposições, de programas de família, uma série de estratégias de multiplicação de recursos, assim como foram feitas as exposições internacionais, as franquias de museus, ou seja, era uma estratégia. Por outro lado, tinha um caminho muito tecnicamente comprovado de que havia risco de que o Sena transbordasse, e se isso ocorresse, iria afetar as reservas que estavam, em geral, sempre, vamos dizer, nos subsolos, né, e áreas secundárias do museu. Então, o que ocorreu é que houve, primeiro, uma estratégia do governo francês de tentar montar reservas compartilhadas, coletivas entre museus. Foram feitos vários estudos, assim como já foram feitos no Brasil também, e era praticamente impossível, do ponto de vista das idiosincrasias entre um museu e outro, definir reservas técnicas, embora existam no mundo reservas técnicas compartilhadas entre museus, principalmente com museus muito grandes e com um peso, vamos dizer, das suas equipes e tudo isso, e chegaram à conclusão que era impossível compatibilizar esse esforço. Então, houve uma decisão do governo francês de terceirizar isso, e, nesse sentido, começaram a existir, não só na França, mas na França de uma forma especial, reservas técnicas externas ao museu e foram desenvolvidas pela iniciativa privada. Isso hoje acontece em todos os países no mundo, e justamente no caso da CLE, ela foi, vamos dizer, a Cheny, que é uma grande empresa francesa, que tem mais de 250 anos de existência, começou com Marie Antoinette, entendeu? E, na verdade, eles, ao longo desses 250 anos, se tornaram uma potência muito grande e tal, na área de armazenagem, na área de circulação de obras e tudo isso. E ocorreu que, quando eu estava em Paris para assinar o contrato do impressionismo, eu recebi um telefonema do Marc, que não está aqui hoje, que era o diretor comercial da Cheny, me dizendo: olha, Marinês, a gente queria aproveitar que você está aqui em Paris e tal, porque eu precisava te falar de uma questão nova. Eu achei que era a ver com a exposição, porque eles estavam fazendo o trabalho, iam trazer, né, íamos trazer a exposição para cá. E aí nós conversamos ali ao pé do Orsay, e ele me disse que o presidente da Cheny tinha muito interesse em vir ao Brasil, em conhecer melhor as condições aqui de armazenagem de obra de arte, porque ele gostaria de investir no Brasil. Então, ele queria saber se eu poderia recebê-lo e tal. Eu falei, com o maior prazer, claro, imagina. Tal. Ele veio, e aí eu não sabia que a Cheny tinha essas reservas até então, eu só conhecia a parte de embalagem, transporte e tal. E aí ele me explicou como era. E, nesse momento, ele me disse: você me levaria nas empresas que guardam para eu ver o estado e tal? E eu falei: olha, prepare seu coração, porque, de fato, nós não temos esse tipo de trabalho aqui no Brasil e tal. E aí fomos fazer uma visita conjunto, e ele me disse: olha, Marinês, eu estou decidido a fazer um investimento aqui no Brasil. Aí eu logo comecei a contar para ele as empresas de embalagem que existiam, porque eu achei que ele ia precisar de uma
de uma parceria brasileira. Ele falou, não, eu não faço se não tiver uma parceria brasileira. E aí, quando eu comecei a discorrer sobre as empresas, o perfil, porque afinal são todos colaboradores, né, parceiros nossos, né? Eu comecei a explicar e tal, ele disse, olha, pode parar, mas eu não vou fazer isso em sociedade com nenhuma empresa que não seja a sua, entendeu? Aí eu falei, bom, ele falou, você já pensou em fazer uma reserva? Eu falei, não só pensei, como já estudei, mas não tenho poder de bala para isso de forma nenhuma. Ele falou, não, o investidor sou eu, então vamos pensar nisso em conjunto. E aí nós fizemos esse trabalho, que foi muito interessante, porque veio um bureau d'études da França para estudar conosco. Nós localizamos, foi muito interessante localizar o local por questões de segurança, né? Então foi feito um estudo de segurança bastante minucioso. Inicialmente nós tínhamos pensado numa região, mas era uma região de roubo de cargas, então a gente teve que mudar. Então a localização da CLE hoje é uma localização absolutamente estratégica, privilegiada, que foi muitíssimo estudada. A edificação que foi escolhida era uma edificação que já estava pronta, mas que condizia com aspectos de segurança muito importantes, né? E, na verdade, foi feito um business plan bem cuidadoso, que não foi seguido na sua essência, porque acho que, na verdade, nós tivemos um olhar muito otimista com relação à aceitação, né? É muito importante dizer que os museus aceitaram muito antes que os colecionadores, para minha grande surpresa, né? Assim, hoje nós temos obras dos principais museus, institutos, guardados e de colecionadores também, claro, né? Mas eu diria que dentro da lógica e do volume de coleções que nós sabemos que existe, né? Em São Paulo, principalmente, ainda há uma resistência, e acho que até um pouco por esse lado que você coloca, né, do colecionador não ter a noção exata dos riscos que ele corre. Então, por exemplo, os colecionadores têm não só, eu acho que aquilo que está em exposição nas suas residências, que ele convive, não há dúvida que devam permanecer, né, e tal. Mas há obras que necessitam de um trabalho, de uma guarda diferenciada, que aquela residência não tem condição de oferecer, né, por opção do colecionador, às vezes não é nem por recurso. Tem outras questões bastante complexas, porque há colecionadores que gostam de guardar isso em apartamentos fechados, e aí eu acho que os riscos são absolutamente multiplicados, né? Mas não tem essa consciência, né? Porque não tem ninguém nem para acudir se houver alguma coisa. E acho que a CLE, na verdade, ela foi montada dentro de parâmetros muito rigorosos, né? E, ao mesmo tempo, com um caminho de sustentabilidade muito grande. A grande preocupação era não fazer uma empresa, por melhor que ela fosse, que não fosse acessível aos museus brasileiros. Então, para vocês terem uma ideia, o sistema de climatização da CLE, que tem resultados impecáveis, não é um sistema oneroso. Foi feito dentro do galpão, foi feita uma caixa branca, linda, que tem, na verdade, um sistema de retenção de condição climática muito importante, tem pouca troca. Então, na verdade, parece uma piada o que eu vou falar, mas nós gastamos menos na climatização de 5.000 metros quadrados do que a gente gasta na climatização dos escritórios, entendeu? É um material que, na verdade, eu não sou a melhor... Temos aqui, se quiser, na apresentação. Mas, no fundo, o que acontece? É um material que se usa, por exemplo, em armazéns climatizados para carne, para outras coisas, que é um sanduíche, vamos dizer, que dá estanqueidade. E, por outro lado, nós não temos nenhuma chance de água entrar nesse galpão, né? A parte superior é arquiprotegida. Aí o insuflamento de ar dentro não vem acompanhado de água, ou seja, não tem nenhuma vinculação, então você não tem goteira, não tem nada, e tem uma condição, vamos dizer, climática absolutamente estável.
o sistema, quer dizer, os museus que lá estão seguem a climatização imediata, em tempo real, pela internet, o tempo todo, que quiserem ver. E o que eu particularmente acho extremamente interessante é que cada colecionador ou cada museu tem a sua sala trancada. Isso significa uma garantia, né? Nós temos uma cópia da chave só por uma questão de, se houver alguma emergência, poder entrar, mas dá uma autonomia muito grande. Então, vou dar um exemplo. Se um colecionador nomeia que a Isis é a única pessoa que pode entrar na sala dele, é a Isis que poderá entrar e mais ninguém, né? Isso acho que é um conforto, e, por outro lado, é um conforto também para as instituições, porque lá dentro das áreas você tem salas privativas. Então, por exemplo, a Pinacoteca tem lá o seu acervo, pode trabalhar como quiser, pode fazer, pode ter um curador trabalhando para desenvolver uma curadoria, pode ter gente fazendo documentação de obra, pode ter restaurador fazendo verificação de laudos, ou seja, é completamente autônomo, que o trabalho que é desenvolvido, pode ter mesa, pode ter computador, quer dizer, está completamente autônomo. Eu vi isso na França, foi o que mais me encantou. E uma coisa muito interessante também, que eu acho que é bem significativo, é que, como tem Wi-Fi lá dentro, você pode permanecer com equipes trabalhando continuamente. Nós temos colecionadores, por exemplo, que fica lá uma equipe 2 meses fazendo um trabalho ou de higienização, ou de documentação, do que for, entendeu? Eu tive, o ano passado, em novembro, muito interessado, até com um olhar de um pesquisador, para eu ver onde... Eu estudando colecionismo, né, estudando as coleções, fui lá para tentar entender que empresa era essa, né, como que isso funcionava. O Marco me recebeu, a Regina também indicou, a Regina tem obras lá guardadas, e eu me senti num filme americano sobre a NASA, alguma coisa do gênero. Tudo absolutamente computadorizado. A gente não está fazendo comercial aqui, gente. Isso é uma questão até de estudo, né? Acho que... Tudo. Então, assim, é tudo computadorizado, tem sistema de segurança, bombeiro permanente lá dentro, uma estrutura arquitetônica absolutamente impactante, de forma a produzir exatamente isso que a Marinês falou, total privacidade para quem tem suas coleções dispostas naqueles ambientes. É, de fato, algo assim, a gente se sente em Paris. Não parece com a nossa... O que é muito bonito é que a nossa reserva aqui tem um AAA, né, em termos de seguro, de tudo isso, que também você barateia o seu seguro se estiver lá, ao contrário, né? E é muito interessante porque o próprio meu sócio, que é francês, ele me fala sempre isso. A instalação que foi feita no Brasil, né, porque nós também aclimatamos isso, né, acompanhamos e aclimatamos, ele fala que é melhor do que a que temos na França. Ele fala isso, entendeu? É porque é uma coisa mais recente. Certamente eles também vão adotar isso. Conhece, Lois? Conheço. Conhece, né? Conheço, e eu acho que é uma boa opção para os colecionadores. Eu sempre indico, porque São Paulo é uma cidade que tem uma umidade relativa muito alta e constante, quase. Então, para fungos é uma maravilha. Então... E fungo não tem tratamento preventivo. Assim, você mata o fungo que existe, mas se ele ficar em condições inadequadas, volta. Não tem aquele tratamento que vai inibir o fungo de aparecer, não. Eu acho que vale repetir o que a Vera Chaves Barcelos falou aqui na terça-feira, e ela deixa isso sempre muito claro, onde ela vai falar sobre por que institucionalizar a coleção. Ela sempre diz, o pior lugar para obra de arte é dentro da casa das pessoas, né? Então, tem realmente aí uma solução bastante importante. Mas eu acho que os colecionadores ainda não estão guardando as suas obras como deveriam, lá na CLE, por exemplo, porque eles não conseguem ficar longe das obras. Esse é um dos fatores. Eu queria contar um pouco agora o outro lado da moeda, que acho que é importante até para a gente dar também um valor aos colecionadores, porque tem uma mudança nos últimos 10 anos notável, entendeu?
Hoje, para vocês terem ideia, eu estou saindo da CLE agora, né? O discurso é outro. Por exemplo, a nossa área de coleções hoje trabalha mais com os arquitetos, corrigindo situações de conservação para evitar problemas, né? Então, por exemplo, nós temos clientes que, quando eles vão fazer uma mudança na casa ou compram um apartamento novo, vão coligar com o apartamento que existe, a primeira coisa que eles fazem é nos colocar em contato com os arquitetos. Uhum. Quer dizer, nós fazemos um programa daquilo que vai ser exposto e questões de iluminação, de temperatura, ou seja, hoje a gente já faz uma consultoria prévia, trabalhando como se a gente estivesse trabalhando para a criação do museu, entendeu? A gente aqui no debate dos dias anteriores, muitas pessoas, a começar pela própria Fernanda Feitosa, que estava aqui na segunda-feira, falaram de uma certa revolução no colecionismo, de uma democratização, entre aspas, que tem muito a ver com a SP Arte, com todo o movimento de São Paulo, galerias e tal. E é de se esperar que esse movimento de popularização venha acompanhado também de serviços como os que vocês prestam. Isso está se verificando? Quer dizer, o pessoal começou a colecionar mais, pelo que a gente está ouvindo falar, mas eles estão também contratando serviços. Ou ainda quem está lá na CLE é só o grande colecionador que tem o recurso, ou vocês têm uma classe econômica? Como é que funciona? Felizmente é bem variado. Eu acho que os jovens que colecionam, em geral, têm uma abertura maior para questões tecnológicas. Para o novo, né? Para inovação. Para inovação e tal. Então, na verdade, nós temos colecionadores importantes, né? Como é o caso da Regina. Temos colecionadores mais jovens, né? Eu acho que tem todas as faixas. E o que é bem interessante, acho que aí também eu falo isso porque é o meu território e acho que é muito importante, é o avanço dos museus, né? Assim, quer dizer, os museus também estão achando que é mais interessante ter condições climáticas controladas, né? Os institutos, principalmente, né? Grandes institutos que compram muito, que têm uma vida ativa na formação de coleções, têm usado áreas bem significativas. A expansão do campo institucional é evidente, né? Sobretudo pós-2000, houve uma curva de ascensão fenomenal, e a tendência, apesar, né, dos pesares dessa política que a gente está vivendo atualmente, ontem a gente ainda debatia isso no fórum, apesar de tudo isso, a tendência é de aumentar, né? Provavelmente a gente vai ter nos próximos tempos aí mais uma instituição de alguma... Vou passar para ele. A última grande que teve, que inclusive tem questões ali que precisam ser tratadas de conservação, é a Fundação Marcos Amaro em Itu, que é um espaço extremamente quente, numa fábrica centenária, né? E as obras deles são bem complicadas. As obras deles são complicadíssimas. Tinha um Iberê pendurado no ano passado lá, e eu corri para o Marcos, dá uma olhada, aquele Iberê vai derreter todinho daqui a pouco. Uhum. Não, a gente já está ciente disso, e eles estavam em vias de já instalar toda a climatização, mas realmente é um grande desafio, né? Marinês, dos aspectos do seu negócio que você está oferecendo para colecionadores, me interessa saber o que é que você oferece. Você oferece um espaço para manter essas obras em condições normais de temperatura e pressão. Agora, esse espaço, para você como negócio, eu acho que deveria ser o mais compacto possível, né? Como é que você lida com isso e quais as necessidades das coleções? Mas você está falando especificamente da CLE, no caso? É a única que eu conheço que é especializada nisso. E a relação preço, né? Então, na verdade, é assim. É um projeto, e o projeto ele é bem flexível. Porque não nos interessa dizer para o colecionador você tem que ter uma sala de 100 metros quadrados.
Então, começa com uma modulação de 25 metros quadrados e que você pode duplicar. Então, ou você tem 25, ou você tem 50, ou você tem 100. E se você tiver menos, por exemplo, você também tem uma sala compartilhada. Eu sempre indico para os colecionadores a possibilidade de um espaço, mesmo que menor, mas compacto e trancado e seguro, que a sua coleção está lá e está... Tem um anonimato muito grande, porque você é dono dessa sala e você entra, você sai e tal. Do ponto de vista comercial, é uma locação de sala. Então, na verdade, você tem uma autonomia também aí, né? Do ponto de vista, nós temos um seguro importante, um seguro ranqueado aí com muita proteção, caso haja algum risco que seja causado pela CLE, quer dizer, então isso existe. Os colecionadores têm a liberdade de manter o seu próprio seguro de stay como ele quiser, assim como os museus, assim como, quer dizer, ele pode fazer o seu, manter o seu, com o seu custo, com o seu corretor, como quiser. Então, o nosso sentido não é de engessar e nem de aumentar esse pacote o tempo todo. Normalmente, nós temos os espaços completamente livres, liberados, mas há, por exemplo, colecionadores que querem a nossa ajuda para fazer um mobiliário específico. Nós temos salas lindas, assim, com mobiliário absolutamente, que são clientes nossos de 10, 15 anos, que nós transferimos e já fizemos uma instalação muito, muito apropriada para o acervo e tudo certo. Há museus que também levaram e fizeram e como quiseram. Há fundos, por exemplo, de arte que optaram por um outro tipo de acondicionamento e usam como quiserem. As condições que nós oferecemos são a guarda, a climatização, a segurança, bombeiros 24 horas, vamos dizer, com regras muito claras, vamos dizer, de operação. Os sistemas elétricos foram todos, não há um fio lá que existisse antes da CLE existir. É que é uma construção dentro de uma construção. É uma construção dentro de uma construção. Ah, sim, posso, desculpa. E a gente tem que... Gente, eu acabei no início esquecendo, mas assim, a palavra é de vocês também a qualquer momento, só que a gente já passou do horário. Eu vou passar bem rapidinho só para vocês verem a cena, né? Você me ajuda? Então, aqui é só a localização, fica em Tamboré, perto de Alphaville, né? Tem um acesso de São Paulo para lá muito rápido, né? Porque a gente pega a Marginal e em 20 minutos você está lá. É muito interessante, vocês estão vendo, a área é um condomínio empresarial, vamos chamar assim, mas não é condomínio fechado, porque isso não pode, como regra, estar dentro de um condomínio, né? Então, na verdade, nós temos bolsões de segurança um dentro do outro, o que significa o seguinte: a área escolhida é uma das áreas de maior segurança nas proximidades da cidade de São Paulo. Aí nós temos aqui a Polícia Militar, um posto que está a 2 minutos da CLE. É a primeira questão. Depois, como é um condomínio, teoricamente, então nós temos uma circulação de segurança do condomínio o tempo todo. E nós temos aí o terceiro nível, que é a segurança da própria CLE, que aí você tem cabine blindada, toda a segurança, um projeto grande de segurança que norteia essa questão. Pode passar. Aí o edifício é 100% de concreto, que era uma das exigências, né, de segurança, e, na verdade, tem um sistema construtivo que tem umas telhas de concreto de uma determinada posicionamento que garantem também a não intrusão, a questão de chuva, goteiras e tudo isso. E dentro tem essa caixa, que é uma caixa realmente competente, que, na verdade, cria uma isonomia do espaço bastante grande. Pode passar. Aqui é só para vocês terem uma ideia um pouco de como é, né, a edificação, e dentro vocês vão vendo aqui é, na verdade, a área de entrada, de acolhimento da CLE, né, que você tem aqui a entrada de caminhões e tudo isso, tudo muito vedado, muito fechado, né?
Depois você tem aqui uma sala de quarentena, que então, quando entram as obras, já ficam nesse espaço, pelo menos por uma estabilidade primeira, né? E, na verdade, em seguida, pode passar. Aqui, ó, aqui é quando você chega com o caminhão, a entrada naquela sala, né? Então, você tem aqui duas grandes possibilidades aí, tem manobra, tudo isso, né? E tem essa plataforma, né, pneumática que sobe, ou seja, todas as facilidades para a chegada de obras. Pode passar. Aqui dentro você já vê as salas, né, como elas estão. Então, na verdade, quer dizer, aqui você tem 25, 50. Então, um colecionador, por exemplo, pode dizer, eu quero um espaço de 200 metros quadrados, eu quero 100, como ele quiser, né? E aqui dentro você tem, por exemplo, a visão de uma sala com alguns suportes que já estavam disponíveis aí, que aí, nesse caso, é um fundo de arte que ocupa esse espaço. Pode... mas tem a possibilidade também de você pôr numa sala coletiva. Tem uma sala coletiva, né? Pode passar. Aqui, olha, são exemplos, né, de reservas que já estão montadas, né? Então, algumas coisas são bem sofisticadas e tal. Aqui, por exemplo, você tem os trainéis, você tem sinalização de trainéis, você tem mapotecas, cada coleção tem a liberdade de montar o que quiser, né? Pode passar. E aqui é a questão da climatização, tem uma sofisticação muito grande, esse monitoramento contínuo, filtragem, é bem sofisticado, e a nossa intenção é que cada cliente possa controlar diretamente, quer dizer, acompanhar a climatização de uma forma... Temos um engenheiro permanente, atento, se houver qualquer problema, qualquer correção. Pode passar? Temos gerador externo, quer dizer, não tem... o alcance da CLE em termos de energia é de, no mínimo, 48 horas. Então, quer dizer, em 48 horas você reequipa o seu gerador, você faz o que for preciso, né? Então, essa preocupação também é muito grande, né? Essa questão da climatização online, né, que você vê aqui, pode passar? Aqui são os índices de temperatura. Isso aqui é uma paixão do Diogo, que é o nosso diretor da CLE, e que ele é engenheiro, ele acompanhou desde a instalação, ele conhece cada milímetro, e o sistema todo ele opera junto com o engenheiro o tempo todo para não desalinhar, né? É sempre igual esse aí, imagino, né? Não tem... muito estável, muito estável. Absurdamente estável. Ó, tá vendo? Você vê a oscilação é muito estável. Pode passar. Aqui a questão da segurança, né? Então tem realmente os ambientes estão bem controlados, né? E essa questão, os franceses trabalham exclusivamente preventivamente. Eles dizem assim, é uma sofisticação muito grande. Só para vocês terem uma ideia, as pessoas que trabalham dentro da CLE na área de serviços, por exemplo, a faxineira da CLE era da minha casa, a pedido do francês, entendeu? Ele diz, nós temos que ter certeza que as pessoas que entram lá são pessoas da sua confiança, quer dizer, que você que mora aqui, que sabe quem é, entendeu? Que isso seja dessa forma. Então, isso, assim, por exemplo, o gerente de operações da CLE, que faz todo o deslocamento, o André é irmão da Alessandra, que trabalha na Expomus, entendeu? Eles te obrigaram a demitir sua faxineira e colocar uma estranha na sua casa. Exato. Então, no fundo, quer dizer, isso não é uma questão de empresa familiar, é uma questão de segurança, né? Da gente poder ter certeza. Não, você está lidando com outro patamar, né? Não dá pra... Pode passar. Aqui é essa ideia também, porque a Expomus, como tem a área de gestão de coleções, então, quando um colecionador precisa de uma operação, ou de catalogação, ou de qualquer trabalho técnico com a sua coleção, a Expomus também presta serviço lá, né? E aí a gente faz isso, catalogação, fotografação, avaliação de mercado, deslocamento, fixação de obras e tudo isso. E também monitoramos os nossos clientes que estão lá, né? Pode passar. E aqui é a questão de transporte. Na verdade, tem uma novidade aí,
não é uma empresa da qual eu participo, mas os franceses adquiriram grande parte da Art Quality, né? Então, agora a Art Quality está instalada lá também, então já tem o pool completo de serviços, né? Que e não acontecem acidentes nem problemas, né, com esse aparato todo? Graças a Deus, ainda não. Estamos muito bem, infelizmente. Não, a gente presta muita atenção nessa análise antes, né, da ida de obras para lá, quer dizer, feito um acompanhamento, porque em geral, né, cada coleção também tem os seus conservadores. Posso colocar? Pode, tá. Quando as obras entram, mesmo que elas estejam infectadas e o ambiente está controlado, o fungo não se prolifera, tá? Isso isso tem sido um dos divisórios, vamos dizer, das grandes questões que fazem com que os museus prefiram colocar, inclusive, algum tipo de obra, porque é isso, né, Isis? Quer dizer, o museu tem uma estratégia, entendeu? Do que leva para lá, o que não, né? Por exemplo, tem museus que levam obras de grande porte, tem outros que levam obra em papel por causa disso que a Isis está falando. Cada um vai desenvolvendo a sua lógica, né? Também tem isso. E as coleções, eu acho que quando nós temos a chance de dialogar com conservadores que cuidam das coleções, é o melhor dos mundos, porque aí a gente consegue, de fato, explicar, conversar, combinar, né? Assim, ou seja, toda essa operação. Acho que já está bom. Tá. Eu posso só colocar uma coisinha para encerrar? Claro, eu estava falando para vocês da questão da intenção do artista e que deve deixar a obra, no caso, na minha opinião, degradar total. Mas existe um outro lado também, que às vezes o artista quer que a obra permaneça igual ele fez para sempre. E aí você tem que tirar todas as manchas sempre. Se o acrílico risca, você tem que trocar. Se a tinta cai, você tem que colocar. Entendeu? O artista, às vezes, ele quer que deteriora, outras vezes ele não quer. E aí é muito invasivo. Tá? É uma coisa que... Eu só vou pedir licença para levantar uma questão, porque eu acho que nós estamos num fórum muito privilegiado e eu não gostaria de deixar de falar sobre isso, porque eu acho que é uma instituição que está nascendo, que pode ter um trabalho muito bonito nessa questão. Eu acho que o nosso sistema da arte tem hoje uma válvula, vamos chamar assim, que precisa de atenção, né? E que nós ainda não conseguimos pensar em políticas públicas para isso. É mais ou menos o seguinte, só para dar uma ideia para vocês, nos últimos 30 dias, eu recebi 3 famílias de artistas com questões de sucessão, espólio de artistas, sem absolutamente saber o que fazer, como trabalhar, como se organizar. Você deve ter o mesmo tipo de demanda. Então, eu estou colocando aqui, porque estou vendo que temos Cris, advogada aqui, Ana Helena e tal. Nicho de mercado aí, mas eu acho o seguinte, quer dizer, nós temos que discutir essa questão, né? Nós temos que pôr isso na nossa pauta e procurar orientar, procurar conduzir, poder abrir um diálogo a respeito disso. Eu vejo que os filhos, na verdade, têm o convívio com os pais artistas, mas muitas vezes eles não têm proximidade nenhuma, nem interesse profissional nisso. Ou seja, é um estranhamento que, de repente, no momento da morte, isso cai no colo e eles têm que tomar providências com relação a isso. Isso é uma cadeia de reflexões infindável. Principalmente a parte de documentação. Não, de documentação, sonhos desses artistas, eles não herdam só as obras, eles herdam missões, entende? Então, eu só deixo uma sugestão de que esse espaço possa se abrir um pouco a esse diálogo, a encontrar alguma forma de ajudar esses contextos, né? E também sensibilizar alguns institutos, alguém que pudesse fazer algum trabalho de política mesmo nessa área, que fosse mais orientadora,
porque tem coisas maravilhosas que podem ser feitas associações, podem ser feitas combinados, ou por tipologia de obra, ou por temática, ou por afinidade das famílias, seja lá, tem milhões de possibilidades de estruturar esse campo, mas eu acho que é um campo ainda virgem, né? Quer dizer, nós temos os museus biográficos, temos muitas coisas já desenvolvidas no país para serem plataformas de análise para novas articulações, né? Então, eu queria deixar só essa centelha no ar, vamos dizer, para que a gente possa colaborar, todo mundo, em alguma forma de pensar a respeito. Deixa, e lembrando que o ciclo de debates é sobre o colecionismo, do papel do colecionador e na sucessão desse acervo também, na sucessão, no papel dessa missão que é impingida. E esse assunto tem sido trazido aqui. No sábado vamos ter também a institucionalização das coleções, já falamos sobre endowments, fundos privados, essas coisas. Então, esses assuntos estão sendo discutidos, e aqui cabe também o papel do colecionador e dos seus herdeiros, de herdar um legado, de herdar uma missão e de herdar vários problemas, além do lado positivo que é o patrimônio. A gente está com a Cris Olivieri aqui, a Ana Helena, próxima mesa. Essa é uma questão que eu quero fazer a ela. Anota sobre a questão de herança, o que o direito pode nos dar, né, de luz a respeito do assunto. Bom, nós super avançamos, né? A tentativa aqui hoje foi dar uma certa leveza a um tema que exige um rigorosismo técnico muito forte, e, depende de questões que fogem do âmbito das artes. A conservação, restauração precisam mergulhar em outras áreas do conhecimento, beber na fonte da química, enfim, de outras áreas bastante díspares ao meio. E não sei se a gente foi feliz nisso, mas, enfim, a intenção foi essa. Eu agradeço muitíssimo a presença da Maria Inês e da Isis aqui. Para mim, uma honra, tanto que destituir, pedir para Clemência para ficar nesse lugar aqui, para estar mais próximo de vocês. Muito obrigado. E muito obrigado a vocês. Nós é que agradecemos e parabenizamos também pela iniciativa.